Paz e alegria. Hoje, no Evangelho do dia, nós temos Mateus capítulo 18. Estamos iniciando o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que é o discurso escatológico. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É palavra da salvação para nós. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos iniciando no capítulo 18 de Mateus o discurso escatológico, ou seja, é o discurso para a igreja, é a formação, a catequese de Mateus para formar as comunidades cristãs. E as comunidades cristãs têm muitos desafios. Aqui você vai ver várias dicas para a vida comunitária. E nós temos aqui que existem esses desafios que são o espírito de grandeza, o desejo de poder, de status, lideranças que querem dominar ou pessoas que querem assumir uma posição de domínio, de autoridade ou autoritarismo. E aí Jesus, ele se depara com isso. Na cena aqui do Evangelho, Jesus se depara com os seus próprios discípulos que estavam questionando, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Então, existe no ser humano esse desejo de grandeza. Existe. E aqui Jesus ele vai dar um ensinamento. Então ele pega uma criança. Aqui é interessante que ele vai fazer essa comparação, pegando uma criança para poder ensinar. No termo original aqui, no termo grego, essa criança ou esse pequenino é o mesmo termo usado para o menino Jesus. No mesmo Evangelho de Mateus, nós vamos ver ali o menino Jesus. Então, a primeira interpretação que nós podemos ver aqui desta criança é Jesus se apresentando como modelo. Ele é o pequenino por excelência. Ele é esse humilde por excelência que deve ser imitado. Essa criança, esse menino, que é o mesmo termo usado lá no Evangelho de Mateus no início, é esse por excelência que nós devemos imitar. Então, imitando Jesus, na verdade, Jesus inclusive vai pedir para acolher esses pequeninos. Quem acolher esses pequeninos é a ele que acolhe. Então, acolhendo Jesus, que é o pequenino, humilde por excelência, nós também nos tornaremos pequenos, humildes. Jesus, que é este pequenino por excelência, que disse que veio para servir e não para ser servido. Este pequenino que desce, que se encarna, que se faz pequeno, humilde, que abre mão de toda a sua realeza e se faz pequeno, para mostrar o caminho da humildade, para mostrar para todos na comunidade, para todo ser humano, que existe esse caminho, não é o caminho do poder. Esses pequeninos aqui também podem ser os menores na comunidade, que não podem ser desprezados. Aqui, Jesus também ele faz um alerta na comunidade cristã, uma advertência, na verdade, aos líderes devido à arrogância, para não caírem nessa tentação da arrogância, desprezando a soberba, desprezando outras pessoas. Esses pequeninos são os menores, talvez aqueles que não tinham lideranças, porque na igreja de Deus, na comunidade cristã, não tem ali
vamos dizer, não tem uma hierarquia. Tem pessoas que assumem uma autoridade, uma missão, mas não é uma hierarquia de poder. Na comunidade cristã não pode ter isso. Aqui Jesus, ele se apresenta como esse modelo a seguir, porque ele é uma autoridade máxima, mas ele se fez pequeno. E aí a gente vê Jesus, na sua infinita humildade, lavando os pés dos discípulos. E por fim, ele conta aqui essa pequena parábola da ovelha, que esses pequeninos não podem se perder. O Pai não quer que se perca nenhum desses pequeninos, nenhum desses que são menores na comunidade, nenhum desses que são mais vulneráveis. Ele não quer que se perca. E faz a comparação aqui da alegria que é achar aquela única ovelha, aquela ovelha que se perdeu. É uma alegria. Mas aqui parece assim um risco muito grande, um risco pastoral, podemos dizer assim, deixar 99, arriscar perder todas essas 99 para ir atrás daquela que se perdeu. É um risco pastoral, mas para dizer que cada um é importante, para dizer que aqueles pequeninos que se desgarram, os menores, eles são importantes e precisam ser resgatados, precisam ser incluídos na comunidade. E por que essa ovelha se desgarrou? Poderíamos questionar. Cadê as 99 ovelhas que não protegeram, que não foram ali aquele rebanho suporte para que essa ovelha também não se perdesse? Na comunidade nós passamos por isso. Na comunidade nós perdemos as pessoas, infelizmente. Na comunidade, muitas vezes, a culpa não é só daquele que se afasta, daquele que vai embora. A culpa também é daqueles que ficaram, daquelas ovelhas que permaneceram. E nós devemos deixar essa alegria no coração de Deus, daqueles pequeninos que retornam. Que nós possamos então pedir ao Senhor a graça de imitar Jesus em todos os sentidos. Ele que é o menino pequeno por excelência, humilde por excelência. Que nós possamos focar em Cristo e viver essa humildade de Jesus, sabendo que nós também não viemos para ser servidos, mas para servir. E que nós possamos também desejar que todas as pessoas, todos os pequeninos estejam incluídos, que ninguém seja excluído da comunidade. Mas, Senhor, nós te pedimos, dai-nos um coração manso e humilde como o teu coração.